Fala, senhores, Azevedo aqui. Tudo bom? Você já parou pra pensar que às vezes não importa muito o que você faz, mas sim como as pessoas enxergam o que você faz? Eu vou explicar. Vocês lembram do caso do Justin Bieber em 2014, quando ele tacou ovos na casa do seu vizinho e não deu em nada? Ele cometeu um ato de vandalismo significativo, só que na percepção dos seus fãs, ele era jovem e comete erros. O Kanye West, alguns anos atrás, em 2009, ele interrompeu uma fala da Taylor Swift numa premiação do VMA. Muito obrigada por me darem a oportunidade de ganhar um prêmio VMA. E aí, Taylor? Tô muito feliz por você. Vou te deixar acabar. Mas a Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos. E a maioria das pessoas achou a atitude do Kanye super normal, até porque é visto como uma atitude típica dele, porque ele é normalmente, frequentemente perdoado ou explicado como um gênio criativo, e por isso as suas atitudes são meio que uma marca pessoal. O próprio Chris Brown, quando ele cometeu a agressão à Rihanna, apesar de ser um incidente super grave, né, de violência doméstica, ele continuou a ter uma carreira de sucesso, porque foi colocado pelos seus fãs como um erro do passado. E o status dele ficou como se ele já tivesse pago pelo seu erro. Eu poderia dar aqui N outras questões, né, de situações que aconteceram, mas assim, vocês já repararam como que as pessoas normalmente elas são julgadas com base em quem elas são ou no que elas aparentam ser? Se uma pessoa ela é famosa e carismática e ela comete um erro, a sociedade muitas vezes suaviza esse julgamento. Né? Ah, ele estava sob muita pressão, ele estava passando por um momento difícil, é o estilo dele, pereré, pão duro. Agora, se é uma pessoa normal, se é uma pessoa que não é conhecida, provavelmente as ações dela serão negativadas, mesmo que depois as suas ações provem o contrário. Essa reflexão que eu estou trazendo é porque eu achei uma reflexão muito interessante sobre o filme que eu vou indicar hoje. No filme, o Gary Johnson é um agente da lei, alguém com uma vida bem normal, mas que por circunstâncias inesperadas ele se vê forçado a adotar uma identidade diferente, um disfarce que confunde as pessoas ao seu redor. Esse é o ponto central de Assassino por Acaso, que foi lançado agora em 2024 pela Amazon Prime, no qual o protagonista, vivido por Glenn Powell, ele assume o papel de um suposto assassino de aluguel, no qual ele atrai pessoas que estejam interessadas no seu serviço, para posteriormente prendê-los. Mas à medida que ele se confunde com o personagem que ele está atuando, né, a gente começa a levantar algumas questões. Como, por exemplo, como que nós atualmente somos julgados? Pelo que nós fazemos ou pelo aquilo que nós aparentamos? O que me incomoda, na verdade não incomoda, mas me impressiona nesse filme, é que assim, o julgamento das pessoas em volta dele também mudam. O julgamento da pessoa que faz um par romântico com ele, obviamente muda, justamente pelo tipo de pessoa que ele é. E aí eu venho numa seguinte questão. As pessoas que se relacionam conosco, sejam amigos, parentes, cônjuges, namoradas, enfim, elas se relacionam por quem nós somos de verdade ou somente por uma imagem na qual ela nos vê. Dizem que as mulheres são atraídas principalmente pela admiração, na qual ela tem pelo seu parceiro. Óbvio que os homens são mais visuais, eles não têm esse tipo de apelo afetivo. E o filme traz exatamente essa percepção, pois entre as muitas personalidades do Gary, uma que chama muita atenção é quando ele se transforma no Ron, que é justamente a personalidade que encanta a Madison, que é a personagem que é, teoricamente, a par romântico dele. Gente, olha só, esse filme não é um filme de comédia romântica, ele é um filme de comédia, mas ele é um filme de comédia meio diferente, meio esquisito. Mas assim, existe um par romântico para ele dentro do filme. Né? Os próprios colegas de profissão, quando o Gary se transforma no Ron, falam, nossa, ele se impõe, ele é diferente. Né? E isso começa a fazer uma mudança, inclusive na própria vida do Gary, que é um professor pacato, inseguro. Né? E aí ele começa a ter aulas mais assertivas, quando ele começa a ser influenciado por esse personagem. Né? Ele passa a ter uma presença mais marcante, ele começa a se tornar mais seguro. A própria voz dos personagens são completamente diferentes. Inclusive, eu tenho que comentar que assim, o ator Glenn Powell está fantástico no papel, porque ele tem que interpretar diversas pessoas diferentes, né? E ele faz com que sejam realmente diferentes. Você vê os personagens, nossa,
são muito diferentes uns dos outros. Né? Ele teve que interpretar pessoas completamente diferentes. E o filme não é nenhum filmaço, não. Eu não trouxe aqui para vocês falarem assim, nossa, que filmaço e tal. Ele é um filme interessante. Eu, inclusive, tive uma certa dificuldade para assistir o filme nos primeiros 20 minutos. Né? Ele não estava me interessando muito, confesso. Mas, assim, a partir do momento que ele conhece a Madison, né, que é o suposto par romântico dele, a magia começa a acontecer. O filme começa a ficar mais interessante. E você começa a ver o Gary de uma forma diferente. E esse é o ponto do filme. Porque ele não é um filme de comédia romântica. Ele é um filme de transformação. De como um professor que finge ser um matador de aluguel vai se modificando e se transformando para começar a se adequar com aquilo que as pessoas gostariam que ele realmente fosse. Você já reparou que isso vem acontecendo frequentemente em vários lugares? As nossas contas do Instagram, elas são praticamente o reflexo daquilo que as pessoas colocam no Instagram. A gente posta os tipos de foto, a gente segue os tipos de trend, sempre baseado no quê? No que pessoas mais influentes e mais interessantes fazem. E por a gente querer ser mais influente, ser mais interessante, a gente acaba mudando a nossa percepção e fazendo coisas que talvez não fossem coisas que a gente faria normalmente. Você prefere o quê? Que as pessoas gostem mais de você por aquilo que elas gostariam que você fosse, ou que elas preferissem você real, que elas gostassem de você por aquilo que você realmente é. No fim, o filme Assassino por Acaso, ele nos deixa com essa reflexão. Até que ponto nós somos reféns da forma com a qual os outros nos veem? Será que realmente controlamos as nossas narrativas ou somos constantemente mudados pelo julgamento alheio? Bom, se você vê esse filme, escreve aqui embaixo o que você achou. Se gostou do vídeo, clica aqui embaixo, curte, se inscreve no canal, manda para um amigo seu. Um abraço e até a próxima.